Agora, gente, vamos falar aqui de uma história muito peculiar de uma favela do Rio de Janeiro que acaba se multiplicando em várias favelas. A gente vai ver mais uma vez o efeito, no caso, desse caos urbano que o Rio de Janeiro acaba promovendo por conta da sua história. Essa foto aqui, justamente, é na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, na área ali onde a gente chama aí hoje de Parque Municipal da Catacumba, onde eu tenho aqui uma favela. Exatamente, né, uma ocupação irregular ali no morro e tal, aquela coisa toda. E a gente vai entender que, na verdade, essa favela, ela atrapalha o projeto urbanístico da cidade nesse período. Nesse período, né, o prefeito, né, os prefeitos que ocorreram ali da década de 40 até a década de 60, né, entre eles, né, no caso, o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Lacerda, ele pretende transformar essa área numa área, né, muito privilegiada, né, cheia de bairros nobres e tal, não sei o quê, e a constituição do bairro da Lagoa Rodrigo de Freitas era atrapalhado por essa favela chamada Favela da Catacumba. A favela da Catacumba morava gente que, lógico, oferecia seus serviços em toda aquela região ali, né, onde a gente compreende ali como Copacabana, Leblon ou o que chamamos hoje em dia de Zona Sul. Essa favela atrapalhava. Atrapalhava do ponto de vista paisagístico, atrapalhava do ponto de vista urbanístico, e aí, no caso, no Rio de Janeiro, a gente presencia o primeiro projeto de remoção de favelas, né, de toda a história da cidade, tá? Então o governador pretende tirar essa favela daqui. Mas vamos entender uma coisa. Lá em 1920 foi muito fácil tirar aquela população do centro do Rio de Janeiro. A gente não tinha um judiciário devidamente formado e organizado. O direito, normalmente, servia as pessoas muito mais poderosas e menos as pessoas pobres. Em 1960, o ordenamento jurídico brasileiro era muito mais eficiente. Então eu não poderia tirar essa população simplesmente e botar elas, no caso, para ocupar a área que elas quisessem. Também porque a história demonstrava que quando eu fazia isso, eu multiplicava as favelas dentro do Rio de Janeiro, como foi demonstrado justamente lá no Bota Abaixo, né, promovido na reforma de Pereira Passos em 1920. Essa favela, ela é removida. E essa população é colocada justamente, oferecida a essa população, um bairro perfeito, periférico, com saneamento básico, mobilidade urbana, com isso tudo. Mas é lógico, lá do outro lado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa beleza aqui que vocês estão vendo. Então, na verdade, o Morro da Catacumba está aqui, né, desculpa, e ele vai ser deslocado, toda essa população, para aqui, ó. No início aqui da chamada, naquela época, área rural da Barra da Tijuca. O nome dessa estrutura do qual essa população do Morro da Catacumba foi deslocada é esse conjunto habitacional aqui maravilhoso que naquela época recebeu o nome de Cidade de Deus. Olha só, gente, o nome já era atrativo. Quem que não queria morar na Cidade de Deus? Não é verdade? Poxa, pelo amor de Deus, eu preciso morar na Cidade de Deus. Então, no caso, era um plano urbanístico maravilhoso, onde eu tenho uma organização urbana do Rio de Janeiro linda, onde eu tenho esgotamento sanitário, onde eu tenho recolhimento de lixo, distribuição de água tratada. Mas é lógico, gente, tem um problema nesse processo urbanístico. Eu desloquei essa população que trabalhava aqui, lá para o outro canto do Rio de Janeiro. E o próprio Rio de Janeiro, a própria cidade do Rio de Janeiro, não oferece transporte público para essa galera sair daqui e vir trabalhar aqui. Mais uma vez, a gente percebe que eu tenho um plano muito bom, mas o plano muito bom, ele cadece de um grande problema, que é justamente mobilidade urbana. Gente, vamos entender uma coisa. Mobilidade urbana ou transporte urbano é altamente necessário para qualquer plano público de urbanização. Sem mobilidade urbana, você tira a possibilidade das pessoas de trabalharem. Então as pessoas começam a ocupar qualquer área perto do trabalho, muitas vezes sem ordenamento público, sem ordenamento urbano. E isso é catastrófico. Vamos lá. Essa população então morava na Cidade de Deus, que era lindo, maravilhoso, muito legal, blá, 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 mas trabalhava lá na Zona Sul. Sem ônibus, ou com poucos ônibus, essas pessoas saíam daqui
e iam caminhando ao seu trabalho toda semana. É lógico que isso gastava um tempo muito grande, e era um exercício físico muito penoso. Para quem conhece o Rio de Janeiro ali, andar justamente do Leblon até a Cidade de Deus ou a Barra da Tijuca é um bom pedaço, amigão. É um bom pedaço. Essas pessoas, então, começaram a fazer o seguinte. Eles saíam andando na segunda-feira e vinham trabalhar no centro. Ou, no caso, na Zona Sul. E é lógico que eles passavam a semana inteira aqui nessa locação até que eles pudessem voltar no fim de semana. Para passar a semana inteira, eles precisavam arrumar um lugar para que eles pudessem dormir. Eles pudessem dormir. E aí eles conseguiram encontrar esse lugar. Bem no meio do caminho, de frente para São Conrado, existia uma área rural que produzia verduras e legumes para a Zona Sul. Essa área rural, muitas vezes, tem barracões de ferramenta onde os agricultores guardavam suas enxadas, né, seus ancinhos e por aí vai. Essas pessoas começaram a alugar esses barracões para dormir à noite. Logo, logo, eles começaram a montar os seus próprios barracões. A gente está falando aqui, gente, do surgimento disso aqui que a gente vai ver. A favela da Rocinha. Considerada, no caso, a favela, no caso, mais populosa da América Latina, pelo menos durante todos os anos 2000 e também os anos 90, né? Hoje já foi ultrapassado por uma favela no México. Mas só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui dentro da favela da Rocinha aproximadamente 180 mil pessoas vivendo. Então são 180 mil pessoas que ocuparam justamente essa área que fica perto da Zona Sul, onde eu tenho trabalho, né? E onde justamente eu tenho uma proximidade do capital. Enquanto a população lá da Cidade de Deus ficou do lado de lá e se arrumou com os empregos que ele conseguia fazer lá. Então temos mais uma vez uma criação de favelas. Mais uma vez nós temos a multiplicação de favelas. Então vamos lá. De que mal padece a cidade do Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro padece justamente, né, de uma doença urbana, chamada de macroencefalia urbana. Gente, vamos entender o que é macroencefalia urbana. Em humanos, muitas vezes, acontece, né, é muito raro, mas acontece, essa doença, chamada macroencefalia. A cabeça da pessoa começa a crescer, crescer, crescer sem parar. Até que chega um ponto que o corpo da pessoa não tem estrutura física para suportar o peso da cabeça. Vamos entender a metáfora. A quantidade de pessoas no Rio de Janeiro cresceu, 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 cresceu sem parar em todo esse tempo histórico que a gente está trabalhando. Ao mesmo tempo que a gente observa muitas vezes que a estrutura da cidade não consegue suportar a quantidade de população que vive nela. Isso é o que a gente chama de macroencefalia urbana. Por quê? Porque não foi investido em infraestrutura. Nem todo o Rio de Janeiro tem saneamento básico. Nem todo o Rio de Janeiro tem justamente estrutura para a boa população morar. Então a gente observa aqui, gente, que hoje no Rio de Janeiro nós temos 763 favelas. Eu estou falando justamente do município do Rio de Janeiro. Tá? As cidades pequenas ao seu entorno também têm números muito adiantados de favela. Tem-se uma ideia que em toda a região metropolitana possam existir mais de 1.500 favelas, né, no Rio de Janeiro. É lógico que isso é um grande problema. É uma população que não tem saneamento básico, é uma população que não tem a presença do Estado, é uma população que está longe justamente do ideal. A favela da Rocinha também mostra um outro traço, uma característica muito básica do Rio de Janeiro, que é justamente a segregação espacial urbana. O que é segregação espacial urbana? Do lado de cá eu tenho um tipo de população, lá perto da praia eu tenho outro tipo de população. O que eu quero dizer com isso? É o lado A e o lado B, tão cantado nas músicas de funk e muitas vezes nas músicas de protesto em relação à área urbana do Rio de Janeiro. É a favela e o asfalto, a zona organizada e a zona desorganizada. As duas vivem em contraposição. As duas vivem lado a lado. Então uma área segregada. Provavelmente um garoto lá de São Conrado não poderá andar livremente pela Rocinha. E provavelmente um garoto da Rocinha não pode andar livremente na área de São Conrado. Ele pode ser abordado pela polícia ou pelos porteiros dos prédios, ou seja lá o que for. Então isso é um aspecto muito difícil do Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar um pouquinho dos problemas acarretados por isso. Entre eles,
o problema da violência, que é algo central, né, justamente para entendermos nessa prova de polícia militar. Pessoal, a gente precisa entender que isso é um grande problema para o Rio, né? Por quê? Enquanto outras cidades do mundo a gente observa que a favela ela envolve a cidade, porque a favela está na periferia da cidade, por conta justamente da chegada de novos moradores que ocupam áreas distantes, onde tem menos serviço público, no Rio de Janeiro, por conta da sua característica de relevo, a cidade envolve as favelas. Então, por exemplo, gente, em uma operação policial num morro como esse aqui, né, fatidicamente, uma bala pode ser perdida lá na área mais rica, o que configura justamente um problema de segurança pública. Outra coisa muito importante, é bom entender, gente, que essas favelas, elas promovem muitas vezes o que a gente vai chamar justamente de tráfico de drogas ou crime organizado. Isso não quer dizer que a população da favela, toda ela esteja envolvida no tráfico. Mas aqui é o ambiente mais interessante para que o crime organizado possa acontecer. Eu não tenho rua, eu tenho dificuldade de acesso, eu tenho dificuldade de visualização. Então, justamente o tráfico de drogas tem dificuldade justamente de se colocar lá, né, no que a gente chama ali, né, de São Conrado, porque o carro da polícia para na porta. Aqui, a polícia, infelizmente, tem que subir a pé. Então se refugia aqui justamente, né, o crime organizado, porque não existe presença do Estado, não existe organização pública. E aí configura-se com o problema de violência que nós temos aí no Rio de Janeiro. Gente, esse é um grande problema. O Rio de Janeiro precisa solucionar. A quantidade de áreas nessa situação urbana é muito grande, né? E aí se configura boa parte dos problemas do Estado e também da cidade do Rio.